esse episódio, dado ao falecimento dele na semana passada, é em homenagem a ele. Eu quero deixar registrado, né? E de alguma forma é a minha homenagem singela a ele, que de certa forma mudou a minha vida. Tudo que acontece na nossa vida, e depois inclusive ele estuda isso, atenção, vai ter uma importância maior ou menor dependendo da atenção que nós direcionamos aquilo. Quando tu vai querer fazer algo diferente, você precisa estar disposto a escutar coisas que talvez você não gostaria de escutar. E que todos os dias nós possamos nos sentir vivos. Ele faleceu, mas ele segue vivo em tudo que ele escreveu, até os últimos dias da sua vida. Eu não sei se você já parou para pensar, mas todas as pessoas que alcançam grandes feitos, esportes, empresas, intelectuais, seja lá qual for a área, existe toda uma construção que é visível. Por exemplo, se nós formos pensar em intelectuais, existe a teoria que eles produziram e aquilo que a gente consegue ver. Se nós formos olhar para atletas, existem as medalhas que foram conquistadas, os títulos que foram conquistados, e é isso que a gente consegue ver. Se nós vamos olhar para um empreendedor, agora mesmo eu estava escutando um podcast do Grupo Mateus, em que o dono, né, estava falando sobre a sua trajetória, e quem não conhece o Grupo Mateus, é uma empresa gigantesca de varejo e supermercados, e cresceu muito, e o cara que é o dono, um senhor já, ele começou o negócio do absoluto zero, assim, ele não era nada, não tinha nada, e construiu um grupo bilionário. Então, isso, né, se nós formos simplesmente olhar o que o Grupo Mateus é hoje, a gente vai olhar, é uma empresa bilionária. Tá, mas e quem é que está por trás disso? Então, eu gosto sempre de compreender essas pessoas que têm esses grandes feitos, muito além daquilo que é visível. Porque se a pessoa chegou naquele patamar, se a pessoa alcançou aqueles resultados, essa pessoa ela não é uma pessoa comum, digamos assim, sabe? Existem comportamentos, existem decisões, existem aprendizados muito além daquelas conquistas que fizeram com que aquelas pessoas chegassem lá. Traços de personalidade, condutas, e que sempre podem nos servir de inspiração e de aprendizado. Então, eu gosto muito de fazer esses exercícios. E, ao fazer esses exercícios, na semana passada nós tivemos a notícia do falecimento do Daniel Kahneman. Para quem não sabe, o Daniel Kahneman é o pai das finanças comportamentais, pode-se dizer, embora ele não gosta desse rótulo, eu depois vou explicar o porquê, mas ele é realmente dos pais de finanças comportamentais, junto com Amos Tversky, por terem desenvolvido a teoria da perspectiva e muitas outras contribuições. Só que isso, né, ter desenvolvido a teoria da perspectiva, ter conquistado um prêmio Nobel em 2002 e todas as contribuições técnicas é o que a gente vê. Mas se a gente olhar para a história de vida, nós conseguimos tirar maiores proveitos, maiores aprendizados e maiores insights de uma pessoa que contribuiu tanto para a sua área. Então, esse episódio, dado ao falecimento dele na semana passada, é em homenagem a ele. Eu quero deixar registrado, né? E de alguma forma é a minha homenagem singela a ele, que de certa forma mudou a minha vida. Porque se nós formos pensar, eu acho isso muito engraçado. Uma pessoa, ele, o Amos, lá em 1970, começaram a trabalhar numa teoria e numa linha de pesquisa que não existia. E ao fazerem isso, eles mudaram a vida profissional de inúmeras pessoas, dentre elas a minha. E eu olho para o Daniel Kahneman e é como se eu estivesse olhando para o meu grande, maior professor. Então, dado a morte dele, eu conhecendo um pouco mais da história de vida dele, eu fui para poder gravar, me aprofundar ainda mais. Eu pensei, eu preciso compartilhar um pouco mais da história de vida dele, porque a história de vida dele é interessante para que a gente possa compreender os grandes feitos que ele teve, além do que é visível.
e que esses grandes feitos nos sirvam de inspiração. Então, o episódio de hoje é dedicado a uma homenagem a ele, tanto como um agradecimento meu, porque realmente muito do que eu sei, do direcionamento que eu tenho hoje para estudar finanças comportamentais, vem dos escritos dele. Então, como eu já disse, é meu maior professor, sem dúvida nenhuma. E na semana passada, é como se eu estivesse perdendo o meu maior professor. Vai, sem dúvida nenhuma, fazer grande falta. Quem me acompanha aqui no podcast sabe que eu falo dele quase todos os episódios. Então, realmente, senti, assim, essa perda e imagino que todos também à volta dele tenham sentido. Então, decidi fazer essa singela homenagem e aproveitar esse momento para que você também possa conhecer um pouco mais de quem foi Daniel Kahneman e o que nós podemos aprender com a história de vida dele, muito além dos escritos. Esse é o objetivo do podcast de hoje e também serve de exercício para que você faça essa avaliação de outras pessoas, atletas que você admira, profissionais que você admira. Essas pessoas, elas não alcançaram o que alcançaram, não conquistaram o espaço que conquistaram, porque simplesmente descobriram alguma coisa do nada. Essas pessoas, elas têm coisas que não são expostas a nos mostrar e a nos inspirar. Então, sempre tento olhar para essas pessoas dessa forma, porque daí a gente sai, mais uma vez, do número, né, do que é visível, e olha para a pessoa ali por trás, e a gente consegue aprender com isso. E esse é um movimento que eu faço e te convido a fazer com outras pessoas que tu também possa admirar e que te sirvam de inspiração. Então, minha homenagem hoje a Daniel Kahneman, contando um pouco da vida dele, contando um pouco sobre como que as teorias foram descobertas e como que se chegou ao que se tem hoje de finanças comportamentais. Então, seja muito bem-vindo ao 60º, 60º é difícil de dizer, né? 63º episódio do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça-feira, às 19 horas, um episódio novo, trazendo o que há de mais novo das finanças comportamentais, do processo de tomada de decisão, aqui de uma forma simples e aplicável para suas vidas. Então, é realmente esse movimento, né? De olhar o que nós temos e o que foi descoberto ao longo desses anos e trazer de uma forma simples e aplicável. E aí, nesse forma simples e aplicável, é como se eu estivesse sempre fazendo esse movimento entre teoria e desenvolvimento de experimentos, ciência, e como que a gente aplica isso nas nossas vidas. Dentro desse movimento, acho que cabe nós olharmos para a vida e para a história de vida do Daniel Kahneman. Então, vamos conhecer um pouco mais como minha homenagem à vida de Daniel Kahneman e tudo aquilo que eu for falando e que, ao meu olhar, é um ponto importante que fez dele quem ele é e que eu imagino que pode ser uma inspiração para cada um de nós, eu vou comentando e dizendo como que aquilo contribui para que eu, na minha vida, também me beneficie desses aprendizados. Então, vamos fazer aí um mergulho profundo na vida dele e também um mergulho profundo na vida de cada um de nós e pensando naqueles aspectos que por vezes a gente fica reclamando da vida, sabe? Agora tu vai entender um pouquinho mais sobre a vida dele e vai perceber que talvez as nossas reclamações não sejam tão... Óbvio que é muito, muito difícil dizer isso, né? Porque sempre a minha dor é maior do que a dor do outro, porque esse processo é meu. Então, se eu for comparar a minha dor com a dor do outro, é óbvio que, na minha perspectiva, a minha dor é maior. Mas pessoas viveram fatos muito difíceis que hoje em dia, no nosso contexto de vida, nós não vivemos. E quando a gente olha para isso, isso ajuda a que a gente minimize a nossa perspectiva, sabe? De dor. E eu acho que isso é positivo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Daniel Kahneman, ele nasceu em Israel, quando a família dele toda é de Israel, e a mãe dele foi fazer uma visita para a família e ele nasceu lá. Mas ele, na verdade, passou toda a sua infância na França. E numa época em que houveram muitos desafios, principalmente para uma família judeia. Agora eu não sei. Bom, quem já está aqui há algum tempo também sabe das minhas limitações em relação à linguagem, né? Então,
as conjugações, assim, muito... Eu, às vezes, a minha dislexia faz com que eu fique com dúvidas, e aí, quanto mais eu penso, quando eu fiquei com dúvida, aí piora. Então, deixamos assim. Mas, enfim, ele viveu numa época em que havia muitos desafios na França. E quando ele nasceu em 1934. Então, ele nasceu em Israel, mas logo voltou para a França e passou toda a infância na França. Numa época em que judeu era um tanto quanto visto de uma forma não tão livre. Eles não eram tão livres assim. E ele viveu a infância dele com muito medo. Ele conta, inclusive, num artigo que ele escreveu sobre a biografia da vida dele, há uns anos atrás. Até posso deixar aqui na descrição do vídeo. Que em um dado momento ele estava passeando, brincando com seus amigos, e que judeu não poderia ficar na rua até mais tarde, que eles tinham um limite de horário para ficar na rua. Só que naquele dia ele acabou ficando até mais tarde, se perdeu do horário, e aí ele tirou o blusão e inverteu o blusão, porque tinha uma etiquetinha no blusão que identificava judeus. E aí eles não poderiam ficar na rua por mais tempo. Então ele inverteu o blusão, né, colocou do avesso e ficou na rua até mais tarde. Quando ele estava voltando para casa, ele avistou um soldado. E aí ele ficou com muito medo. Tipo, o que esse soldado pode fazer comigo? Ele pode me levar, ele pode, sei lá, né, me levar. Não sei, ele não conta exatamente o que passou na cabeça dele. Mas ele conta que ficou com medo. E quando o soldado chegou, abraçou ele, e não aconteceu nada. E ele foi para casa, assim. E aí ele diz: Olha, que incrível, desde essa época eu já me surpreendia com a complexidade do comportamento humano, porque de forma alguma ele conseguiu entender o comportamento daquele soldado que ao enxergar ele, ao invés de prender ou fazer qualquer outra coisa, abraçou ele e deixou ele seguir em frente, sabe? E aí ele diz, olha, a complexidade do comportamento humano é uma coisa muito interessante, porque ele nunca imaginava que aquele soldado pudesse ter aquele comportamento. Enfim, então ele nasceu em 1934 nesse contexto. Em 1940, a Alemanha invade a França, e eu não preciso entrar em grandes detalhes, você deve imaginar o que... Até porque eu não tenho também conhecimento aprofundado da história, mas a Alemanha nazista invade a França e tem todo aquela corrida, né, contra os judeus, inclusive. Então, os judeus, muitos foram para campos de batalha, e eles ficaram um bom tempo escondidos, assim. E o pai dele foi pego num movimento desses. E só foi solto porque o pai dele estava prestes a ser realmente levado para um campo de extermínio. O pai dele só foi solto quando a empresa que ele trabalhava, ele era um químico, e aí quando a empresa que ele trabalhava interviu. E aí depois o Kahneman até fala assim, que a intervenção da empresa foi porque ela tinha outras frentes, outros contatos que ele nem imaginava na época, e que também tinha um envolvimento, né, que um tanto suspeito, enfim. Mas ele disse que não tinha a menor ideia disso e que a intervenção da empresa salvou o pai dele, que infelizmente veio a falecer em 1944 por diabetes. Não faleceu por causa da invasão, não faleceu por causa desse movimento, mas faleceu porque a diabetes naquela época era pouco tratada ou tratada de uma forma errada nesse texto que ele escreve. Diz que faleceu porque foi uma diabetes não tratada, né? Ou mal tratada. E acabou falecendo, o Kahneman tinha 10 anos. Então pensa só, agora vamos ver esse contexto. Você, em um país que não é o seu país de origem, de uma religião que não é uma religião aceita, é uma religião perseguida naquele contexto. O seu pai, em dado momento, vai para um campo de concentração, logo depois ele vem a falecer. Fica você, a sua mãe, irmã, num país que tu não te sente nada seguro. Então, percebe o nível de, eu diria até trauma que ele viveu na infância, medo, ansiedade, insegurança. E nesse processo, nos escritos dele, ele não demonstra tanto essa sofrimento em relação a isso. E isso eu já acho uma coisa bem bacana, assim. Porque ele mesmo escreve no livro Rápido e Devagar sobre isso, e isso é uma coisa muito tratada dentro de psicologia cognitiva, que é
não são os fatos em si que influenciam nas nossas vidas, mas é como que nós interpretamos os fatos. Então, se uma pessoa, ela olha para a história de vida dela e ela potencializa a dor de ter vivido aquilo, aquilo ali se torna um grande problema. E este grande problema vai impactar na vida dela para frente. Agora, se a pessoa olha para aquilo com naturalidade e entende que aquilo foi um momento da vida e que, ok, foi um aprendizado, passei por medo, mas não vivo mais aquilo e interpreta de uma forma diferente, a conotação que aquilo vai ter na vida dela e o impacto que aquilo vai ter na vida dela é muito menor. Então, eu não sei dizer, porque realmente, assim, ele, embora tenha vários artigos e várias descrições da biografia dele, ele era uma pessoa muito restrita, assim, uma pessoa muito recatada, eu ia dizer, eu acho que não é a palavra certa, mas era uma pessoa que não contava tanto da sua vida de forma explícita. Então, ele não tem nenhum escrito, assim, falando sobre que eu tenha acesso, né? Que eu tenha conseguido identificar dele contando de uma forma pejorativa esse momento. Pejorativa ou pejorativa? Hoje eu estou naquela fase de ficar cometendo gáfias linguísticas. Não tá fácil hoje. Acho que eu já estudei demais, hoje estou com a cabeça cansada. Enfim, voltando. Não tem nada que ele conte, né, sobre isso. Eu acho que isso já nos serve de uma primeira lição, assim. Tudo que acontece na nossa vida, e depois, inclusive, ele estuda isso, atenção, vai ter uma importância maior ou menor dependendo da atenção que nós direcionamos aquilo. Então, se nós direcionamos uma atenção muito grande e muito negativa, aquilo vai tomar uma proporção muito grande nas nossas vidas. Eu lembro de uma tia, avó minha, que faleceu há muitos anos, e que ela saiu muito cedo de casa. E ela, com 11 anos, eu acho, para na época, internato. E ela carregou aquilo como um grande sofrimento na vida dela. E aí eu olho para eu ter saído com 13 anos de casa e eu olho essa mesma história com uma leveza muito grande, assim, como uma grande oportunidade de ter aprendido e amadurecido antes. Eu não tenho nenhum tipo de peso em relação a isso. Então percebe assim, é tipo a mesma situação, mas interpretada de uma forma diferente, gera um impacto diferente na vida. Eu acho que o Kahneman teve essa sabedoria, pelo que a gente tem acesso, de lidar com essas circunstâncias. Mas, de todo modo, é uma circunstância que deixa marcas, né? Não tem como não ter marcas. Imagina tu viver a tua infância numa insegurança tão grande, em um país que não era o teu, de uma religião que não era bem aceita, perseguida, o teu pai falecer quando tu tinha 10 anos. Então, tinha toda essa dificuldade, tanto é que ele conta que ele pouco teve contato com a natureza, porque ele não podia sair tanto assim de casa, porque era inseguro. Mas ele se desenvolveu muito intelectualmente. Ele conta, inclusive, que com 10 anos, mais ou menos, próximo de 11 anos, ele tinha um caderninho em que ele escrevia sobre coisas humanas. Reflexões que ele tinha sobre o comportamento humano, sobre essas coisas, e que nessas reflexões, um dos primeiros escritos dele foi sobre fé e sobre Deus. E aí ele conta que se espelhou numa frase de Pascal, e dizia, até deixei anotado a frase para falar certo, né? A frase dizia assim: a fé é Deus tornando perceptível ao coração. E aí ele coloca do lado, como isso é certo? E aí ele discute dentro desse texto, segundo ele, que igrejas, símbolos, música, tudo isso, que é uma construção da religião, na percepção dele, na verdade, são instrumentos que são instrumentos visíveis que facilitam a constituição da fé, já que a fé é algo subjetivo e o ser humano tem essa dificuldade com o subjetivo. Então construiu-se essas coisas, né, que é a música, os símbolos, a própria igreja, como uma ferramenta para tornar mais compreensível ou mais visível essa fé. Então, ele diz que discute isso, que foi um dos primeiros escritos dele. Aí eu fico pensando, né, nossa, a pessoa tinha 10 anos e
criar esses raciocínios. Então, realmente, o que eu comecei no início falando de que não era uma pessoa normal, entre aspas, é porque realmente existia um intelecto já muito bem desenvolvido e ele era muito incentivado também pelos pais a estudar, até porque pouco podia sair da casa. Então ele conta essas coisas assim de que desde novo ele já tinha esse ímpeto intelectual e que isso fazia muita diferença. Bom, em 1944 acaba, né, todo esse movimento nazista e tudo isso. Eu não vou entrar em detalhes até porque não tenho mais profundidade da história em si, como eu já disse, mas depois disso eles conseguem uma liberação, entre aspas, para que eles possam voltar para Israel. Então eles voltam para Israel e aí começa a formação dele. Ele se inscreve, era obrigado, eu imagino, a se inscrever no exército, então ele se inscreve no exército, começa a trabalhar no exército, e ele se inscreve num negócio lá que era já direcionado para que a pessoa pudesse ficar no mínimo um ano estudando e que não necessariamente servindo. E aí, nesse movimento, depois de ter feito aqueles testes vocacionais, os testes vocacionais direcionavam ele para a psicologia. E em segundo lugar, para a economia. Que engraçado, né? Foi exatamente naquilo que ele contribuiu mais. Então, ele entrou nesses cursos e ele se formou em psicologia e matemática junto. Então, Kahneman, ele é um psicólogo matemático. Isso é importante porque depois quando a gente pega, não sei se tu já teve acesso ou interesse, é uma coisa bem técnica, né? Mas o artigo original da teoria da perspectiva é eminentemente matemático. É bem complexo de se entender. Eu confesso que as primeiras vezes que eu li, assim, espera aí, não tá difícil de entender esse negócio e eu já li ele várias vezes e eu tenho certeza que se eu reler ele novamente, eu vou ter um outro olhar, porque a gente vai ganhando maturidade, né, técnica e a gente vai conseguindo entender coisas que a gente não entendia. O inglês também é bem difícil. Eu não sou uma pessoa completamente fluente no inglês, então um grande desafio, assim, compreender essas coisas mais técnicas e a explicação disso tá, porque a formação dele era essa. E depois, a parceria que ele fez com o Amos Tversky, o Amos também era um matemático, psicólogo matemático. Então, eu acho muito interessante isso. Por que eu acho interessante isso? Quando eu venho aqui e falo que finanças é muito mais do que números, é comportamento, e esse é meu jargão, e busco dissecar esses aspectos relacionados a comportamento financeiro, tomada de decisão e as emoções envolvido tudo isso, as pessoas, por vezes, elas, então, partem a pressuposição, né, ou chegam à pressuposição, de que, bom, se comportamento é o que mais importa, eu não preciso olhar para o número. E não funciona assim. Semana passada mesmo, uma pessoa me mandou um direct dizendo assim, Jéssica, eu gostaria de fazer só o diagnóstico comportamental, eu não tenho tempo agora, eu não vou conseguir fazer o resto das etapas. Tudo bem, não tem problema fazer só análise comportamental, mas o que a gente tem que entender é que não basta, se nós quisermos mudar o nosso contexto de vida financeiro, não basta também eu só olhar para o comportamento, porque eu vou ter que olhar para o número. Eu preciso equiparar o meu comportamento, o entendimento das minhas emoções, da minha tomada de decisão, com a gestão financeira prática. Por isso que o método PAI, que é o meu método que eu desenvolvi, ele envolve essas duas coisas. Ele envolve toda a parte comportamental, de construção do entendimento de como as emoções influenciam o processo de tomada de decisão, mas ele traz toda a bagagem prática para que eu consiga juntar as duas coisas e realmente alcance um equilíbrio financeiro melhor. E aí, quando a gente olha para a história de vida deles, dos dois, inclusive, é interessante perceber que a formação é exatamente nessas duas áreas que a maior parte das pessoas achariam que são áreas antagônicas, quando na verdade eles juntam essas duas áreas, psicologia e matemática, e constroem o que revolucionou tanto a psicologia cognitiva quanto a área de finanças comportamentais e economia comportamental. Então, eu acho isso muito interessante, porque faz com que a gente saia da caixinha, sabe?
e faz com que a gente já comece a olhar para ele como um cara que saía da caixinha. Embora ele fosse um grande intelectual, ele sempre estava disposto à flexibilidade cognitiva, a discutir ideias, a ver contrapontos e a discutir esses contrapontos. E sempre nessa integração entre comportamento, emoções, e não emoções, porque eles não discutiam dentro da teoria emoções propriamente ditas, né? Quando eu falo emoções, eu envolvo várias coisas que não está dentro dos escritos do Kahneman. Ele focava mais realmente nos padrões comportamentais, os vieses, por exemplo, que eu já expliquei em alguns episódios por aqui, que são os erros padronizados que nós temos, que é o sistema 1 automático tomando decisão. Então ele focava muito mais nisso, né? Em como nós somos suscetíveis e governamos pouco, muito menos do que achamos na nossa vida, porque nós estamos, na maior parte do tempo, no piloto automático. Então ele pegava isso e ele usava a matemática para que ele balizasse os achados que ele ia construindo nessa parte de tomada de decisão, que depois avançou para tomada de decisão, mas que iniciou em julgamento, que logo eu vou contar essa parte da história. Então, eu acho muito interessante essa dobradinha entre psicologia e matemática, estatística, e o quanto isso foi importante para que realmente se construísse uma área que se chama hoje finanças comportamentais e economia comportamental, e que, para a maior parte das pessoas, seria realmente antagônica, quando na verdade eles juntam e dessa união sai coisas brilhantes como a teoria da perspectiva. Então acho isso um ponto de destaque. Aí ele entra no exército, né, faz essa formação e com 20 anos mais ou menos ele já começa a trabalhar no exército, ele é convidado a trabalhar na área de análise de pessoas para que essas pessoas começassem a avançar na carreira. Então, por exemplo, quem é que vai se tornar um general? Tem que passar lá por um processo todo de seleção, enfim. E ele era quem construía isso. E é interessante que ele mesmo, quando escreve, ele diz assim, eu não sei como que me colocaram lá, eu tinha 20, 21 anos, e me pediram para que eu desenvolvesse um instrumento para validar essa evolução de carreira, né, essa mudança de nível. E ele tinha 20, 21 anos. Então ele até escreve assim, eu não sei como que pegaram um jovem tão jovem para fazer isso. Mas por outro lado, aí ele escreve que o exército, ele era muito novo, tinha em torno de 7 anos. Então que ele com 21 era quase velho no meio do quão novo era o exército. Enfim, ele começou a trabalhar nesse movimento. E isso é um ponto que chama muita atenção. Então ele sai da França, ele volta para Jerusalém, né? Volta para lá. E aí, nesse movimento, ele começa a estudar psicologia, começa a estudar matemática, entra no exército. E nesse primeiro momento no exército, o que ele faz nesse desenvolvimento de instrumentos para avaliar as pessoas nessa evolução de carreira? Ele começa a perceber, e aí ele faz alguns experimentos para isso, como sempre, assim, muito perspicaz no desenvolvimento das análises que ele desenvolve. Ele faz um experimento pensa num grupo de soldados, e esse grupo de soldados tinha que pegar um poste, uma coisa assim, e levar para um outro lado, passar por um muro e levar para um outro lado. De uma forma que aquilo não encostasse no chão nem no muro. Qual era o objetivo dele com aquilo? Ele queria ver quem que se destacava como líder, qual era o comportamento das pessoas. E a partir disso, ele direcionava para outro departamento que realmente ia conduzir essas pessoas para um outro nível dentro do exército. Ao longo do tempo, ele pegava os feedbacks, então ele mandava, por exemplo, de 10 soldados que ele avaliou ali, ele mandava 2, e toda semana ele recebia um feedback de como que estava o desempenho desses soldados. O que ele começou a perceber e começou a deixar ele inquieto? Que aquele recorte, que era um experimento que ele fazia, não era suficiente para que ele conseguisse entregar e prever o comportamento dessas pessoas como líderes lá na frente. Que ele cometia muitos erros nisso. E aí ele começou a se questionar, bom, se eu cometo muito erro nisso, então meu julgamento está errado. Como que eu posso desenvolver algum instrumento que
faça com que o nosso nível de previsão ele seja maior. E foi aí que ele começou a perceber o quanto a nossa avaliação como seres humanos, ele conta inclusive que essa foi o primeiro viés que ele descobriu, que se chama ilusão da validade. Porque a pressuposição que a gente faz quando a gente olha para uma pessoa é que a gente consegue compreender aquela pessoa, que a gente consegue prever o que aquela pessoa vai ser, que a gente consegue prever o desempenho dela. Então, num processo seletivo, a gente vai olhar um candidato, e eu já cometi várias vezes esse erro, e dizer assim, essa pessoa tem esse perfil. A probabilidade é que ela faça isso, isso e isso. É adequado para o cargo ou não é adequado para o cargo? E aí ele diz que nesse processo subjetivo, nós cometemos muitos erros. E que acaba que esse nosso julgamento é completamente distorcido. Então, que nós precisamos de mecanismos de avaliação que sejam mais matemáticos do que simplesmente a subjetividade da avaliação humana, porque nós somos muito falhos nessas avaliações. E aí ele desenvolve um instrumento que deixa todos os psicólogos malucos, né? Porque tu pensa só, um jovem com 21 anos dizendo para os outros psicólogos que a percepção deles e a avaliação deles sobre qual soldado se destacaria como líder ou não é errônea. Que não tem importância nenhuma a avaliação que eles fazem, que ele erra. Aí deu uma grande discussão dentro do exército, porque, no final das contas, é como se eles estivessem validando a perspectiva dos psicólogos, né? No final das contas, ele conseguiu fazer um meio termo. O que ele fez? Ele disse assim, ok, para não criar conflitos, então aqui tu pega e utiliza esse instrumento, que era um instrumento que ele tinha desenvolvido, com uma escala realmente, para que tu pudesse avaliar as características daquelas pessoas. E aí, aquela escala, ele conseguiu perceber que o nível de previsibilidade saía de 10% quando era só subjetivo e pulava para 30% do desempenho do soldado. Então, que realmente havia uma maior validade ali. Só que, mesmo com a estatística provando que sim, ainda assim havia essa... Acho que um jogo de ego também, né? A pessoa olha e diz assim, como que tu vai invalidar a minha subjetividade, minha avaliação, enfim. Acho que tinha um pouquinho de jogo de ego. E aí, para contornar esse jogo de ego, então ele pega e diz, ok, use aqui o meu instrumento, mas também depois tem uma questão aberta que tu pode fazer a avaliação que tu quiseres. Aí, com isso, os ânimos se acomodaram e o instrumento foi realmente aplicado dentro do exército de Israel, né? Isso ele começou a desenvolver, começou a trabalhar nisso, aí ele foi convidado para ir dar aula na Universidade Hebraica, só que ele ainda não se sentia preparado, né, para que ele pudesse dar aula exatamente. Então ele conseguiu uma bolsa nos Estados Unidos e foi a primeira vez que ele passou algum tempo nos Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos, passou 1 ano, 2 anos lá e voltou para então começar a ser professor na Universidade Hebraica, em Israel. E ele começou a dar aula de psicologia, mas nessas áreas mais integradas com a matemática. Então, ele deu aula de métodos de pesquisa, ele deu aula de estatística, ele deu aula de processo cognitivo, enfim, ele deu várias disciplinas nessa construção, assim. Ao longo disso, ele vai se aperfeiçoando. Tem uma história muito engraçada, inclusive, em que ele conta que ele deu muitos cursos para profissionais, assim, também, né? Além das aulas que ele dava na universidade, ele também deu muitos cursos. E nesse processo, ele fala, inclusive ele conta no livro Ruído isso também, que ele, em uma apresentação para profissionais que eram bombeiros não, que eram da aviação, sabe aqueles que fazem aquelas piruetas no céu e tal, do exército? Que ele foi dar um treinamento para um grupo de paraquedistas e essas pessoas que ficam dando volta no céu. Ai, que feio, né? Eu não sei o nome disso. Deve ter um nome, né? Mas eu não lembro. Eu fiquei tentando buscar na minha memória, mas eu realmente não vou me lembrar. Que não tem nada, não é muito próximo à minha realidade. Mas enfim, ele foi dar um curso para essas pessoas, e aí nesse curso para essas pessoas, ele mostrou que, por exemplo, quando tu fosse falar com uma pessoa,
em termos de desempenho, digamos que um soldado foi lá, fez umas acrobacias no céu e que se foi muito bem. Se tu elogiar essa pessoa, depois o resultado dela pode melhorar. Mas que se tu for lá e simplesmente criticar aquela pessoa, que a crítica ela não era tão positiva assim na construção de uma melhora naquele resultado. E aí ele pega e fala isso dentro do exército e as pessoas mais uma vez olham pra ele e dizem assim, tu tá louco, né? Porque não funciona isso aí que tu tá me dizendo. Sempre que eu critico uma pessoa que foi mal, no final ela melhora. E aí ele mostra por A mais B que, na verdade, nós todos temos uma tendência à reversão à média. Ele faz um experimento, que não é um experimento em si, né, mas um exemplo prático. Ele pede para que todos os soldados levantem, fiquem em círculos, e que cada um atire uma moeda, assim. E que o objetivo era que a moeda alcançasse mais perto um ponto X lá. Aqueles que atingiram mais próximo, depois têm uma tendência a ficar um pouco mais longe. Aqueles que ficou muito longe têm uma tendência a ficar um pouquinho mais perto. Porque no final das contas, tende a todos a reversão à média. O que significa isso? A se aproximarem o máximo de um valor médio ali. Então, que pegar e simplesmente criticar uma pessoa que fez um movimento ruim, não significa que aquilo foi o que fez com que ela melhorasse. Que naturalmente ela melhoraria. Então, ele faz essas construções assim e vai gerando conflitos, porque as pessoas muitas vezes atacam esse tipo de perspectiva. Diz, não, como assim? Tu tá errado. E aí ele sempre enfrentando esse tipo de ameaça, digamos assim, esse tipo de controvérsia. Porque isso eu acho que é um outro ponto bem importante, né? Todas as pessoas que elas vão querer fazer alguma coisa que é fora da curva, todas aquelas pessoas que elas vão querer contribuir de uma forma que ainda ninguém contribuiu, ou ter um resultado que ninguém teve, ou simplesmente querer fazer o que a maioria não está disposta a fazer, ela é criticada. Eu mesma, muitas vezes, já fui criticada pelo meu padrão de comportamento em relação a estudos, meu padrão de comportamento em relação a não ser uma pessoa que gosta de festa, como se isso fosse uma conotação de que não fazer festa, não sair, não estar no meio de um monte de gente fosse sinônimo de infelicidade. Quando, na verdade, dentro da minha perspectiva de vida, é o que me faz feliz. Então, sempre que se sai um pouco do que é o mais comum a ser percebido, existe esse tipo de desafio a ser enfrentado. E ele enfrentou muito esse tipo de desafio. Como eu comentei lá, quando ele desenvolveu o instrumento para avaliar os soldados, agora, quando ele começa a dar esses treinamentos, ele sempre enfrentou esses desafios. E ele sempre enfrentou esses desafios como uma oportunidade de crescimento. Eu acho que isso é importante, nós também tirarmos de lição da perspectiva de vida dele, que quando tu vai querer fazer algo diferente, você precisa estar disposto a escutar coisas que talvez você não gostaria de escutar. E mesmo assim, se manter firme dentro dos teus valores e dentro do que é importante para ti. Porque sair do senso comum é estar mais aberto, digamos assim, mas não aberto no sentido de estar mais disposto, mas estar mais suscetível a esse tipo de crítica. E ele sabia disso desde o início e ele sempre foi disruptivo nesse sentido de entender que existiriam as críticas e de, ok, tudo bem, vamos lá, faz parte do processo. E depois, na parceria que ele fez com o Amos, isso melhorou muito, porque o Amos era um cara muito mais flexível nesse processo de críticas. Então, acho que é muito interessante a gente olhar isso e entender que pessoas fora da curva, elas recebem muitas críticas e que nós precisamos estar firmes naquilo que a gente acredita, naquilo que nós estamos construindo, porque é isso que vai fazer com que a gente se mantenha no processo, e foi isso que fez com que ele se manteve no processo mesmo diante de tantas críticas. Enfim, então ele passou esse período na Universidade Hebraica, mas ele ainda não se achava em plena condição de ser um pesquisador, embora nessa época ele já tenha montado um pequeno laboratório, ele começou a estudar a visão e como que a nossa visão ela mudava. Hoje em dia tem muita coisa avançada em relação à visão, naquela época era bem incipiente, mas ele começou a estudar isso,
Também ele desenvolveu um estudo bem inicial, que também nunca foi publicado, sobre crianças. Enfim, ele já teve ali um início, mas ele ainda não se sentia preparado como pesquisador. Aí ele foi tirar mais um tempo nos Estados Unidos, ficou um ano, se não me engano, numa universidade nos Estados Unidos. Acredito que tenha sido em Harvard, deixa eu até confirmar. Foi um ano em Harvard. E aí ele voltou. Não, agora eu realmente sou um professor, tenho qualificações, fez o doutorado dele, né? Eu tenho qualificações para que eu seja um professor. E aí ele voltou para a Universidade Hebraica. Nesse processo, ele começou então a dar alguns seminários sobre aplicação da psicologia e tudo isso no dia a dia das pessoas, enfim. E num desses seminários, em 1969, ele convida o então colega da universidade para dar uma palestra nesse seminário. E esse colega era o Amos Tversky, que foi o grande colaborador dele e de tudo que eles construíram juntos. E era muito engraçado, assim, porque nos escritos que ele traz, ele diz que todo mundo achava extremamente estranho aquela colaboração de um primeiro momento, porque eles eram pessoas muito diferentes. O Kahneman era o intelectual, o pessimista, o bagunçado, dizia que, tipo, ele tinha papel e caneta, mas nunca achava onde é que estavam as coisas, que, tipo, ele era mais bagunçadão. E o Amos Tversky era o cara mais otimista, mais comunicativo, divertidíssimo. Dizem que ele era muito divertido, um cara pra frente, assim, que sempre estava disposto a olhar para a vida de uma forma leve e faceira, e que era um cara extremamente disciplinado, organizado e muito mais matemático, inclusive, do que o Kahneman. Então, havia essa coisa assim, como é que eles trabalham juntos? É uma pessoa extremamente extrovertida, divertida, que é o Amos Tversky, e uma outra pessoa mais introspectiva, mais intelectual, mais filosófica, que é o Daniel Kahneman. Como que eles conseguem, né, essa interlocução entre eles? Mas o Kahneman disse que foi uma colaboração muito especial, assim, que eles passavam horas e horas juntos, conversando, e que cada coisa que eles escreviam, eles realmente escreviam juntos. Que por muito tempo, inclusive, eles não conseguiam identificar o que era de um e o que era do outro, porque eles se conheciam tanto que o que um falava, o outro conseguia entender e melhorar, e era uma construção realmente muito colaborativa. E aí, dentro dessa colaboração muito intensa, em 1974, eles publicam o primeiro artigo, assim, reconhecido deles, sobre heurísticas e vieses, e que foi reconhecidíssimo, foi publicado na Science, uma revista muito renomada, e não foi publicado na Science por... decidimos publicar aqui, não, foi estratégico eles terem publicado lá. Por quê? Porque a Science é uma revista que ela pega várias áreas, ela não pega só a psicologia. E eles realmente queriam que o trabalho deles impactasse não só a psicologia, mas que ele tivesse uma visibilidade maior para outras áreas também. Então percebe que eles foram estratégicos em todos os movimentos que eles fizeram para que a teoria e as descobertas deles realmente tomasse a proporção que tomou. Então eles publicaram esse artigo na Science em 1974 sobre heurísticas e vieses, que meio que tinha aquela conotação de, bom, todo mundo diz que o ser humano é racional, e nós estamos aqui provando que o ser humano, na verdade, ele tem racionalidade limitada. Isso não era uma novidade. Simon, em 1959, já tinha publicado a teoria da racionalidade limitada. Então, isso não era uma novidade. Mas a forma com que eles estavam apresentando aquilo ali, pelo olhar de heurísticas e vieses, era realmente uma novidade. E eles foram muito criticados, mais uma vez, porque era como se todos os intelectuais viessem e dissessem assim, vocês estão confrontando a teoria normativa, que é a teoria que diz que o ser humano toma decisão de forma racional. Vocês estão dizendo que nós somos irracionais? E aí eles tinham que ir lá e explicar, não, nós não estamos dizendo que o ser humano é irracional, mas nós estamos dizendo que nós temos uma tendência a cometer erros, que são as heurísticas e os vieses.
Enfim, foi mais uma luta para que eles pudessem enfrentar esses diversos embates e que, mais uma vez, eles conseguiram enfrentar de forma muito elegante, assim. Nunca houve embates que passaram do ponto, digamos assim. Eles faziam algumas respostas, depois de um certo período eles decidiram que não iam ficar mais batendo boca com ninguém, mas eles fizeram todo esse movimento, assim, e fizeram essa publicação. No que eles concluíram essa publicação, o Amos Tversky, que já havia estudado sobre tomada de decisão, convidou o Amos para que eles começassem uma colaboração para entender de tomada de decisão, como que as pessoas elas decidem em contexto de risco. Então, diante de uma escolha arriscada, você prefere R$ 100, 90% de chance de ganhar R$ 100 ou 99% de chance de ganhar 10 mil reais. Sei lá, tô dando um exemplo assim, né? Bem. Que não está nos escritos dele, é isso que eu queria dizer. É bem aleatório, isso que era a palavra que eu queria dizer. O que tu prefere? Então, eles começaram a avaliar esse tipo de tomada de decisão e esse tipo de perguntas para que eles pudessem desenvolver uma teoria de tomada de decisão que confrontasse, e aí nesse artigo eles realmente queriam confrontar a teoria da utilidade esperada, que é a teoria base das finanças tradicionais, entre aspas, que vai dizer que o ser humano é completamente racional. Tem episódio aqui explicando sobre isso. Se precisar, vai lá que tu vai entender. Acho que é o episódio que eu falo sobre finanças comportamentais, ou enfim, tem episódio aqui comentando sobre isso. Não é o objetivo aqui hoje, né? E aí eles realmente escreveram esse artigo com esse objetivo. Publicaram esse artigo, uma primeira versão, num seminário em 1975 e trabalharam muito nele até 1979, quando eles publicaram. 1978, na verdade. 79 só foi a publicação oficial, mas eles submeteram em 1978. Então percebe que existiu aí 3 anos de muito trabalho, né, para que eles conseguissem realmente lapidar o artigo até que a publicação acontecesse. E é muito interessante ver isso, porque existia resiliência. Eles começaram a trabalhar nesse artigo, fizeram um primeiro esboço, publicaram num congresso e trabalharam mais 3 anos em cima dele para que eles conseguissem deixar como eles achavam que queria. Isso eu acho impressionante. Por quê? Nós somos muito imediatistas. É sempre aquela coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sabe assim, aquela coisa muito. E aí, por vezes, se abre mão da qualidade. E eles não abriram mão da qualidade. Diz que quando eles avançavam muito num dia, eles escreviam 2 linhas. Tu tem ideia do que é escrever 2 linhas num dia inteiro? E eles sempre tinham essa perspectiva. Nós não abrimos mão da qualidade por causa da quantidade ou da velocidade. O nosso compromisso é que cada linha seja pensada, repensada e que cada palavra seja bem colocada. Então, tudo aquilo que era referente à escrita era o Daniel Kahneman que fazia, porque ele era um bom escritor. Assim, ele tinha uma maior facilidade com isso. E toda a parte que era mais técnica, assim, do ponto de vista matemático e nessa parte mais do método mesmo, era com o Amos Tversky. Então, eles tinham eles eram uma dupla perfeita, realmente, que conseguiam se interagir. Quem escrevia na máquina de escrever era o Daniel Kahneman. E o Amos ficava naquele processo de construção e de direcionamento. O Daniel Kahneman fala que o Amos era um cara muito metodológico, assim, então que sempre ele dava o direcionamento correto. Que por vezes o Kahneman começava meio que viajar e tal, e ele vinha e disse, não, é por aqui que a gente tem que ir, assim, sempre muito assertivo. Então eles trabalharam nisso durante esses 3 anos em cada palavra, e como eu estava comentando, eu acho isso muito interessante, assim, porque eles não abriram mão da qualidade. E quantas vezes a gente abre mão da qualidade pela velocidade ou quantidade? É uma coisa que nos serve de lição, porque ninguém vai ser excelente, ser fora da curva, se estiver querendo resultados rápidos, embora
por exemplo, na internet, muitas pessoas conseguiram, né, em outro momento, no início da pandemia, por exemplo, resultados muito rápidos. Mas será que esses resultados realmente são sólidos e vão perdurar ao longo do tempo? Eu sou muito mais daquelas coisas bem construídas, bem sólidas, bem estruturadas, com segurança e que realmente vai ser duradouro. E eles tinham essa perspectiva na construção e na colaboração deles, e eu acho isso muito interessante. E me serve de inspiração. Quando eu penso assim, eu quero fazer isso, ou que eu penso, às vezes eu estou construindo alguma coisa e penso, nossa, eu levei muito tempo para escrever isso ou para fazer isso, eu penso, nossa, em um dia eles escreviam 2 linhas, então assim, tá ótimo, Jéssica, respira fundo, segue em frente. Porque nos serve de lição em relação a isso, né? Então esse é um movimento interessante. Aí eles deixaram pronto esse artigo, mandaram para a Economática, que é uma outra estratégia que eles tiveram para que realmente a teoria tivesse a repercussão que teve. Eles não simplesmente publicaram em qualquer revista, eles publicaram na mesma revista que foi publicada a teoria da utilidade esperada, que era a base das finanças tradicionais e a base da racionalidade humana. Então eles foram muito estratégicos, porque mais uma vez eles queriam impactar a área em si, a de tomada de decisão. E essa é a revista que publica mais sobre tomada de decisão, então, do mundo, né? Então, eles queriam estar lá e eles conseguiram publicar o artigo lá. Então, mais uma vez, foram estratégicos. Concluindo essa fase de construção desse artigo, daí eles foram definitivamente para os Estados Unidos, em 1978, 79, ali eles foram para os Estados Unidos. O Kahneman, ele foi, se eu não me engano, eu acho que eu tenho anotado aqui, só para não falar a universidade errada, mas se eu não me engano, deixa eu ver, perdi. O Daniel Kahneman foi para Columbia e o Amos Tversky foi para Stanford. E aí eles meio que se separaram nesse momento, assim. Cada um foi para um lado e começaram a desenvolver outros trabalhos com outras pessoas, trabalhar de uma forma mais distanciada, embora eles seguissem trabalhando juntos. Em 1984, eles publicaram um outro artigo juntos, mas a relação deles começou a estremecer. Como o Stanford era muito mais, assim, volumoso, digamos assim, muito, a perspectiva era maior, né? Era mais status estar em Stanford do que estar em Columbia. O Amos Tversky, ele começou a ter uma maior visibilidade pela teoria da perspectiva, pelo artigo das heurísticas e vieses, do que o Daniel Kahneman. Em um dado momento, essa relação ela ficou estremecida, porque existiu ali uma briga de egos, né? E eu acho muito interessante isso, que quando existem comentários críticos a respeito dessa relação entre eles e dessa briga que aconteceu, é muito interessante que na crítica eles colocam uma coisa que eu concordo, né? Do ponto de vista de contribuição para a teoria, para o desenvolvimento de tudo isso, eles contribuíram mostrando exatamente de que nós não somos decisores completamente racionais. E no momento que eles precisavam ter uma relação racional para tentar que essas coisas de, tu tá tendo mais visibilidade do que eu e tal, para tentar que isso não interferisse no que eles tinham de mais belo, que era essa contribuição e essa construção juntos, eles não conseguiram num determinado momento. Então, eles sofreram esse baque, assim. O Amos Tversky recebeu alguns prêmios que o Daniel Kahneman não recebeu num primeiro momento, até porque o Kahneman não estava apto a receber esses prêmios, porque ele não estava naquela universidade. Então, aconteceram algumas perspectivas. O Kahneman começou a dizer que o Amos Tversky ele estava muito mais crítico com as suas opiniões, que antes ele não era tão assim. E aí o Amos olhava e dizia assim, mas está sendo exagerado, né? Então minimizava o sentimento do Daniel. E aí aconteceu essa ruptura que em 1993 realmente o Kahneman começou a escrever um artigo com ele, eles escreveram um artigo lá. E aí nesse período o Kahneman realmente ligou para ele e disse assim, escuta, acabou a nossa amizade aqui, eu não estou mais satisfeito com isso e eu quero romper definitivamente. E desligou o telefone.
Passado um tempo, o Amos Tversky liga para ele e conta para ele. Antes disso, vale salientar que em 1984, por exemplo, o Kahneman começou a trabalhar com Richard Thaler. O Richard Thaler fez uma imersão de 1 ano com Daniel Kahneman. Para quem não sabe, Richard Thaler é outro ganhador de Prêmio Nobel de Economia Comportamental, em 2017. Ele escreveu o livro Misbehaving, que eu sugiro super a leitura também. Ele que desenvolveu a teoria do nudge, a arquitetura de escolha. Ele que desenvolveu a teoria sobre contabilidade mental, precursor disso. E os dois juntos desenvolveram muito do que se conhece hoje, que é o efeito dotação, que é aquilo que é meu vale mais, um experimento da caneca, que é bem famoso, que não vou me deter aqui hoje, mas que eles estudaram. Então, vale salientar que nesse período em que o Amos Tversky e o Daniel Kahneman estavam mais separados, que eles continuaram produzindo coisas e contribuindo para o desenvolvimento da área, mesmo que não fossem juntos. Aí, e depois disso, né, lá em 1993, depois dessa ruptura, logo depois o Amos liga pro Daniel e diz assim, olha, eu fui diagnosticado com câncer, eu tenho pouco tempo de vida, e independente do que tenha acontecido entre nós, de ruptura ou qualquer outra coisa, nós somos amigos acima de tudo. E eu quero que a gente consiga se aproximar, eu quero que a gente fique perto, eu quero tudo do meu lado. Aí eles começaram a trabalhar juntos de novo nesse período e realmente, assim, deixaram de lado essas picuinhas que aconteceram e voltaram a trabalhar juntos e tinham um objetivo que obviamente não chegou a ser concretizado. Infelizmente, o Amos Tversky veio a falecer em 1996 e tudo que se lê do Daniel Kahneman, ele está comentando sobre o Amos Tversky. Assim, ele fala que nunca existiu uma outra colaboração tão intensa, tão ativa e tão efetiva como a colaboração que ele teve com Amos. Então, ele agradece em todos os escritos dele, inclusive ele, quando ele ganhou o Prêmio Nobel em 2002, ele fez uma linda homenagem ao Amos Tversky, porque ele disse que se ele estava ganhando aquele prêmio, na verdade é para que eles estivessem ganhando aquele prêmio juntos. Então, ele faz toda uma honraria ao seu grande amigo e colaborador de pesquisa, que passou de uma forma muito leve também por esse problema. O Kahneman fala muito sobre isso, assim, que os dois juntos eram tão perfeitos que o Amos era o cara divertido, que olhava a vida de uma forma otimista, e ele era o cara pessimista. E que no final da vida do Amos não foi diferente, que ele foi um cara extremamente otimista e que lidou muito bem e que só queria, no final da vida dele, seguir trabalhando, e foi o que eles fizeram. Eu acho muito bonito isso, assim, como foi conduzido, no final das contas, essa briga, né, que se resolveu, entre aspas. Obviamente que o Kahneman ficou muito sentido com a perda do Amos, mas que, no final, eles conseguiram ali, de alguma forma, amenizar essas brigas que tinham existido, e o Kahneman, muito por essa flexibilidade dele que eu já comentei, ele realmente entrou e conviveu e fizeram toda essa construção. Então, reataram essa amizade que, na verdade, nunca devia ter sido afetada por essas coisas externas, e eu imagino que eles tenham percebido esse erro que cometeram. E eu acho interessante a gente olhar por essa ótica também, porque a gente olha para uma pessoa dessa, a gente pensa, o cara só acerta, né? O cara é o prêmio Nobel, desenvolveu inúmeras teorias e tal, é um cara perfeito, e não é. Também tem as suas imperfeições, também tem as coisas que talvez se arrepende e que não deveriam ter acontecido da forma que aconteceram, enfim, todos nós erramos, é isso que fica, né, de lição, todos nós erramos, todos nós cometemos deslizes em nossas vidas, e o que importa é a gente olhar para esses deslizes e dizer assim, olha, eu cometi esses erros, mas eu aprendi com esse erro e eu não vou repetir esse erro. Então, eu acho que isso é importante. Aí o Amos Tversky faleceu, então, em 1996, e o Kahneman seguiu com seus trabalhos. Ele começou a trabalhar na parte de os dois eus, que foi inclusive o que eu desenvolvi na minha tese, estudando o eu experiencial e o eu recordativo, trabalhando com esses aspectos de memória, né? O que tu vive, como tu percebe o que tu vive agora, é diferente de como tu vai lembrar desse momento.
E aí ele estudou várias coisas em relação a isso, que também já tem episódio aqui falando sobre a regra do pico-fim e tudo que envolve, né, o viés do pico-fim e tudo que envolve isso. Ele também começou a trabalhar com Frederick e desenvolveram esses estudos mais avançados do Sistema 1, Sistema 2. O Frederick depois publicou o teste de capacidade cognitiva, de reflexo cognitivo, desculpa, que é o CRT, que é como a gente mede se a pessoa usa mais o Sistema 1, que é mais lento, desculpa, tô trocando as palavras, que é o Sistema 1, que é o mais rápido, mais intuitivo, e o Sistema 2, que é mais lento, mais reflexivo. Então ele conseguiu desenvolver lá um testezinho para que ele conseguisse mostrar, né? Essa pessoa ela tem mais uma tendência a ser automática ou essa pessoa ela tem mais uma tendência a ser reflexiva? E aí foi a base também para que houvesse a publicação em 2011 do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, escrito pelo Kahneman, em homenagem ao Amos Tversky. Então, eu já falei também aqui do livro, um livro excepcional, que nos ensina muito, e que depois de conhecer toda a história dele, provavelmente agora quando tu fores ler o livro, ou reler o livro, tu vai entender o porquê que muitas vezes ele parece mais complexo. Porque o cara era um matemático. E ele era intelectualmente muito ativo. Então, é como se um super atleta que corre num pace, sei lá, de 4, nem sei se isso é um pace de super atleta. Acho que eles correm, tipo, em 3, não sei, não tenho ideia. Pedir para ele correr num pace de 10, entendeu? Então, assim, as escritas do Kahneman realmente são mais complexas, porque o cara, na cabeça dele, aquilo era simples. E quando a gente entende a pessoa, a gente entende a forma com que ele se expressa. E isso gera uma aproximação e facilita a compreensão. Então, em 2011 ele publicou, e aí isso me chama muita atenção, e vou encerrar aqui, né, que a gente já está em 2011, e agora eu vou avançar para os últimos anos da vida dele. Me chama muita atenção a vivacidade dele. Em 2011 ele publica o Rápido e Devagar, em 2021 ele publica o Ruído. O Ruído, ele já tinha 87 anos, quando ele publicou o Ruído. Também já fiz episódio aqui falando sobre ruído, né? 87 anos e o cara estava construindo ainda e contribuindo para a construção da psicologia cognitiva, das finanças comportamentais, da economia comportamental, do processo de julgamento. Eu acho isso muito interessante, porque por vezes a gente olha para nossa vida e acha a vida vazia, sabe? Assim, no sentido de, não sei, o que eu estou fazendo contribui, não contribui. Não para os outros, muitas vezes, mas para ti mesmo, sabe? Assim, de tu não te sentir viva fazendo o que tu faz. Quando a gente olha para um cara que com 87 anos estava publicando um livro, que em março do ano passado estava publicando um dos artigos que mais uma vez rompe com a perspectiva de que se dinheiro traz felicidade ou não, publicado na PNS, e aí o ano passado ele já estava com 89 anos, é olhar para isso e dizer assim, puxa, até o último suspiro ele estava contribuindo, ele estava produzindo, ele estava ativo. Então nós temos que também olhar para isso e tirar como lição, sabe? Porque isso é vida. É quando tu te sente vivo, é quando tu olha e diz assim, eu ainda posso mais, eu ainda posso ir além. Não no sentido da gente estar sempre se chicoteando e dizendo que eu tô ruim, né? Mas no sentido de sempre ter um motivo pelo qual acordar e esse acordar fazer com que tu tenha essa sensação de estar vivo e de que vale a pena viver a vida. Quando a gente olha para o Kahneman produzindo com 89 anos, é olhar para ele e dizer assim, poxa, esse cara estava vivo. E isso me inspira porque hoje eu tenho 31 anos e eu olho e eu ainda penso, nossa, eu ainda tenho então 60 para me sentir viva. E que todos os dias nós possamos nos sentir vivos. Ele faleceu, mas ele segue vivo em tudo que ele escreveu, até os últimos dias da sua vida. Acho que isso nos serve de inspiração. E tudo que eu contei aqui da vida dele e das coisas que a gente pode olhar e tirar de lição, acho que essa, sem dúvida nenhuma, é uma das mais importantes, junto com esse processo de sempre querer entregar o melhor e sempre avançar.
assim como não sobrevalorizar os problemas. Nenhum dos escritos sobrevaloriza o fato dele ter passado o que passou na infância. Então, um cara que realmente merece a nossa homenagem, merece o nosso agradecimento e que a gente possa, com base em tudo que ele nos ensinou, seguir evoluindo. Então, eu particularmente só tenho a agradecer e sou muito grata por ter acesso a todas essas informações e por ter tido eles, né, como grande referência, tanto Daniel quanto Amos, quanto Richard Thaler também, que vou qualquer dia desses me aprofundar aqui contando para vocês um pouco mais da história dele. Enfim, esse era o objetivo do episódio de hoje, um episódio bem diferente, um episódio reflexivo, um episódio para a gente olhar e valorizar a vida de quem permitiu com que isso aqui fosse possível. Então, achei que da minha parte era importante ser feito isso e também, como gratidão mesmo, fazer com que a história dele seja mais conhecida. Meu muito obrigada e até a semana que vem.